Que bom que você está aqui para mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos falando sobre batismo e eu gostaria que hoje você prestasse muita atenção, que nós vamos começar 2 aulas falando sobre perdão e pecado. Hoje nós vamos fazer a parte 1 desta aula e na semana que vem nós estaremos fazendo a segunda parte, tá bom? Então se prepare, pegue a sua lição, pegue lápis, caneta, borracha e a sua Bíblia para que nós possamos conferir os textos. Lembrando que você deve sempre fazer a sua lição antecipadamente e aqui você então só vai estar conferindo as respostas, tá bom? Pega a sua Bíblia, é importante que você faça essa lição em casa, tá certo? Então vamos comigo lá, perdão e pecado, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa classe de batismo e que hoje você possa estar falando então e estudando sobre a questão de perdão e pecado, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta, quais os principais elementos que Satanás usa para tentar o homem? O texto bíblico é Gálatas 5, 16 e 17. Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A resposta, então, qual o principal elemento que Satanás usa para tentar o homem? Aqui seria o quê? Seria desejos da carne, tá bom? Então, o que nós temos o desejo? Que às vezes vai impedir de nós buscarmos mais a Deus, de nós se envolvermos com Deus, porque nós pensamos que não podemos dominar. E a Bíblia vai nos ensinar que nós podemos dominar os desejos da carne, tá bom? Vamos lá, gente! Outro texto lá, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. A resposta então aí é falta de vigilância. Mas aonde que diz falta de vigilância? Sede sóbrios e vigilantes. Então Satanás vai tentar fazer o quê? Tentar nos distrair para que a gente não vigie, para que a gente não cuide. E daí de repente o que vai acontecer? Nós vamos cair nas armadilhas que Satanás monta para nós. Tá bom? Próximo texto, vamos lá? 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, o que Satanás usa aí para tentar nos vencer? Os desejos da carne, que a gente já falou, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Veja bem, é interessante você entender o quê? Que a tentação, normalmente, ela vai ser atraída pelo que você olha. Então você tem que cuidar, porque Satanás arma uma situação para tentar derrubar a nossa fé, para tentar derrubar a nossa vida. E se nós não cuidarmos com aquilo que nós olhamos, ou com aquilo que entra na nossa mente, nós vamos então deixar que Satanás nos vença. Então a resposta aí, desejo da carne, dos olhos e soberba da vida. Tá bom? Próxima pergunta 2. Podemos dizer que tem alguma tentação irresistível? Não. Será que a tentação pode ser maior que a nossa força para suportá-la? Também não. Por que posso ter a certeza da vitória contra a tentação? Vamos no texto? 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então a resposta nós já demos, na primeira é não, a segunda é não. E por quê? Porque Deus nos ajuda dando possibilidade de saída. Deus não vai permitir que diante de uma situação Satanás nos tente e a gente não tenha o escape. Sempre nós vamos ter a opção. Sempre nós vamos poder optar por a saída que Deus nos dá. Então cuidado aí quando a gente diz assim, não tive como resistir. Teve, porque a Bíblia nos ensina que não virá sobre nós tentação se não for humana. Vai nos dar vários exemplos de Jesus vencendo as tentações e aqui vai mostrar então que
que sempre vai ter o escape e a saída, tá bom? Vamos lá, pergunta 3. De onde vem a força para enfrentarmos as tentações? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. De quem que vem? Vem do Senhor, vem de Deus. Então, vem a força, vem de Deus para enfrentarmos todas as situações. Tá bom? Pergunta 4. Por que Deus pode nos dar a vitória? Por que Deus pode nos dar a vitória? Tá bom? 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Qual a resposta? Porque Deus pode nos dar a vitória maior do que está em nós, do que está no mundo. Até um cântico, né? Muito maior que está em nós do que está no mundo. Satanás pode usar qualquer armadilha do mundo, mas muito maior a presença de Deus dentro de nós do que qualquer tentação. Tá bom? Pergunta número 5. Como podemos explicar o fato de sermos às vezes vencidos pelas tentações? Veja lá. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Presta atenção, vamos ler o texto. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja bem, esse texto aí é o caminho do pecado. Então veja só a sequência dele. Cada um que é tentado na sua própria cobiça. Então veja só, nós alimentamos situações dentro de nós, que é a cobiça. Então, os nossos olhos, antes de nós termos a ação do pecado, nós vamos ser tentados através da nossa própria cobiça. E ela vai nos atrair, diz o texto, e vai nos seduzir. O que é? A cobiça vai tentar fazer que a gente seja atraído para ela. Então nós vamos ser seduzidos por ela. Mas como que seremos seduzidos em algo que a gente não gosta? Isso mesmo. Por isso que nós seremos seduzidos e tentados diante da nossa própria cobiça. Tá? E a cobiça, depois de haver concebido, então depois que nós deixamos que a cobiça toque a nossa vida, né? Depois de sermos atraídos, seduzidos e cair na cobiça, então nós vamos dar a luz ao quê? Ao pecado. Então nós vamos estar sendo derrotados pelo inimigo. Então a resposta lá, como podemos explicar de às vezes nós sermos vencidos pelas tentações? Quando nós decidimos fazer escolhas erradas. Quando nós decidimos que a cobiça, então ela não só seja algo que a gente precisa vencer, mas quando a gente deixa que ela nos domine. Tá bom? Vamos lá? Pergunta 6. O que podemos fazer para evitar a tentação? Isso é muito importante. O que eu e você podemos fazer para evitar a tentação? Vamos lá? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, gente. O que eu e você precisamos fazer para vencer as tentações? Vigie, ore, tá bom? Se envolva com as coisas de Deus. Nós sabemos que aquilo que a nossa carne deseja vai militar ou vai lutar contra a vontade de Deus. Então, se você não estiver vigiando e orando, você poderá ser vencido, tá bom? Vamos lá, próximo texto, Tiago 4,7. A próxima maneira de nós evitarmos ser vencidos pela tentação: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resposta aí, resistir ao diabo. Então é preciso o quê? Nós não darmos ouvidos àquilo que o diabo está falando, gente. Veja só, conversa fiada a gente não deve dar ouvido. Às vezes nós queremos ver qual é a proposta do inimigo. E isso é errado. Você precisa resistir, não dar ouvidos. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Tá bom? Próximo texto, 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Então, qual a resposta? Nós precisamos nos fortalecer na palavra e permanecer firmes em Deus. Então, veja só. Para que a gente possa estar
vencendo o inimigo, a gente precisa ter a palavra de Deus dentro de nós. E precisamos permanecer até o fim. Não tem outra saída, tá bom? Vamos lá? Próxima pergunta, 7. Explique que armas podemos usar na luta contra o inimigo. Então, que armas eu e você temos à nossa disposição que podemos usar para vencer o inimigo? Veja só, nós estamos batalhando todos os dias. Existe alguém que quer que a gente vença, que é Deus, e alguém que quer que a gente seja derrotado, que é o inimigo. E que armas que Deus nos dá para a gente vencer o inimigo? Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, qual é a resposta aí? O nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, então, que este nome é poderoso, que é o nome de Jesus. Então, utilize ele, mas não só usar o nome de Jesus, mas saber que você precisa ser conhecido por Deus e precisa ter autoridade nesse nome, tá bom? Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Próxima arma aí, palavra de Deus, a espada do Espírito. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Pastor, mas como eu vou ser cheio da palavra de Deus? Vou comer a folha da Bíblia? Não, gente. Você vai ler e meditar e guardar essa palavra em teu coração, tá bom? Próximo texto, Apocalipse 12:11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Então, que armas aí nós podemos usar? O sangue de Jesus. Resposta que você coloca aí, o sangue de Jesus. Lembrando que nós já vimos que é o nome de Jesus, a palavra de Deus dentro de nós e o sangue de Jesus. Tá bom? Próximo texto, próxima pergunta, qual é o exemplo que Jesus pode nos dar na luta contra os ataques de Satanás? Então, qual é o exemplo? Então, veja só, o texto é o texto de Mateus 4:4-10. Esse texto vai falar sobre o quê? Sobre a tentação. Então, veja lá, acompanhe comigo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, quando Jesus foi ao deserto, Satanás, então, tentou naqueles 40 dias Jesus, para que Jesus, então, ele aceitasse essa tentação, ele aceitasse as propostas do diabo. E como que Jesus se defendeu dos ataques do diabo? Dizendo que está escrito. Então veja bem, quando nós guardamos a palavra dentro de nós, nós vamos compreender que essa palavra é uma arma que nós podemos usar contra os ataques do diabo. Está escrito. Se está escrito, Jesus já venceu. Jesus já declarou a sua vitória e a minha vitória. Que a gente possa saber, então, que a resposta aí correta para essa resposta é: Jesus já venceu pela palavra de Deus, então nos deu exemplo no texto e nós podemos vencer também. Tá bom? Hebreus 4:15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer de nós, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Resposta, então, Jesus, como outro texto, mas da mesma forma que outro texto nos mostra que Jesus passou todo tipo de tentação. Que Jesus passou todo tipo de tentação. Então, e ele nos deu o exemplo da vitória que nós precisamos. Então, que nesse momento você possa colocar aí na sua resposta que Jesus venceu todas as tentações e nos deu o exemplo. E lembre-se, sem pecar. Tá bom? Vamos lá? Pergunta 9. Como podemos ter a palavra de Deus sempre à nossa disposição para alcançar vitória sobre o pecado? Como podemos ter a palavra de Deus? Será que nós vamos andar com a Bíblia 100%? Será que nós temos que sair pela rua com a Bíblia? Será que nós temos que trabalhar com a Bíblia? O que diz o texto? Vamos lá? Salmo 119:11. Guarda aonde? No teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então nós devemos, para que a gente possa utilizar essas armas, nós temos que guardar a palavra de Deus, não deixá-la só na Bíblia, mas guardá-la no coração. Quer dizer o quê? Estudar a palavra,
para que ela esteja na nossa mente e a gente use de resposta para todo momento que a gente tiver adversidades e lutas. Tá bom? Pergunta 10 nessa noite, então, para nós encerrarmos essa primeira parte da lição Perdão e Pecado. Qual deve ser nossa atitude para que Deus nos perdoe? Vamos lá. Precisamos entender como Deus irá nos perdoar. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja só, para que você possa entender. Como que é o processo do perdão? O processo do perdão, ele parte a partir do momento que nós reconhecemos que nós erramos, abandonar, não querer mais e confessar aquilo que fizemos. Então o texto vai mostrar claramente que nós receberemos o perdão a partir do momento que nós confessarmos. Mas para que a gente confesse, a gente precisa compreender que nós erramos o alvo. Pecar não é nada mais e nada menos do que errar o alvo. Então nós tínhamos um propósito e nós não cumprimos. Então nós pecamos. Nós contrariamos e nós nos distanciamos do projeto de Deus. Então nós erramos o alvo. Para que a gente possa ser perdoado, então nós precisamos confessar o pecado, para que a gente acerte o alvo, se reconcilie com Deus e possamos ser perdoados dos nossos pecados. Tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês nesse momento, né, da nossa lição da EBD sobre batismo. E aí foi muito importante estudar essa primeira parte sobre perdão e pecado. Tá bom? Fica conosco. Semana que vem, na próxima aula, nós falaremos então da parte 2, para nós terminarmos esse tema. Que Deus te abençoe. E não esqueça, fica com Deus e estude a palavra dele. Deus abençoe.